Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O Luciano Silva é um dos parceiros mais antigos do canal. Ele está conosco desde o começo, uma das primeiras pessoas a descobrir o canal Arte da Guerra. E ele tem um canal excelente no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, onde ele fala sobre fortalezas japonesas, armaduras, artes marciais, uma série de assuntos muito legais e que interessam diretamente ao público do canal Arte da Guerra. Ele já veio aqui, já fez diversos vídeos conosco. E hoje ele vem falar de algumas armas e defesas, usadas contra esses artefatos. Então ele vai falar agora desse material, depois eu quero entrar com alguns comentários. Acompanhe conosco. Olá pessoal que acompanha o canal Arte da Guerra. Meu nome é Luciano, eu sou produtor do canal Luciano Silva e hoje eu estou com um vídeo especial aqui para vocês a pedido do comandante Robinson Farinazzo para falar um pouco a respeito de armaduras, tá bom? Eu fiz um vídeo no meu canal mostrando alguns exemplos de algumas armaduras que foram empregadas pelos samurais ao longo da história do Japão, tá bom? E embora armaduras não sejam exatamente um equipamento empregado hoje em dia, ainda hoje é necessário para um combatente que vai para um campo de batalha e espera enfrentar um inimigo armado, que ele tenha algum tipo de proteção, né? Então, até mesmo hoje em dia, nenhum exército manda sua tropa para o campo de batalha sem que eles tenham à disposição um capacete e algum tipo de proteção balística, pelo menos contra calibres mais fracos, tá bom? Bom, e proteções corporais, assim como armaduras, são um elemento muito importante na arte da guerra desde períodos muito primitivos, devido à grande letalidade dos armamentos que foram produzidos pela humanidade ao longo da história. Então, mesmo, por exemplo, uma faca relativamente pequena, quando comparada com uma espada, pode, por exemplo, perfurar meu corpo de uma ponta até a outra, e atingir facilmente um órgão interno do meu corpo, produzindo um ferimento letal, no caso, uma espada, basicamente é a ideia de se fazer uma faca grande o suficiente de forma que você consiga acertar o seu inimigo, cortá-lo a uma distância que a faca não te alcança. Mas seguindo essa lógica, o seu inimigo pode pegar aquela lâmina e colocar na ponta de um bastão como uma alabarda, e ter mais alcance, Um outro mais esperto pode pegar uma ponta de metal, colocar numa haste e arremessá-la com um arco, que basicamente é uma flecha. Então a engenhosidade humana foi muito efetiva em produzir armamentos eficazes, em produzir ferimentos letais em inimigos a uma grande distância, Bom, assim é desde o início da humanidade, e vai continuar assim provavelmente enquanto existir seres humanos nesse planeta. Bom, sabendo que você vai enfrentar um inimigo que esteja armado com uma lâmina ou qualquer outro tipo de armamento, você não se proteger adequadamente é burrice, porque uma lâmina, por exemplo, no caso uma espada ou uma faca, pode perfurar com facilidade o corpo humano, E dependendo de que lâmina que a gente está falando, uma espada, por exemplo, pode amputar um braço, uma perna, ou até mesmo cortar uma pessoa ao meio, sem grandes dificuldades, caso essa pessoa não tenha uma proteção adequada. E só para exemplificar como uma medida muito simples pode te trazer algum nível de proteção, aqui eu tenho uma luva de EPI, que é uma luva feita para trabalhar com ferramentas, E apesar de ser apenas uma luva de couro, ela já é suficiente para evitar que uma espada afiada venha a cortar a minha mão, Então eu posso passar a lâmina dessa espada pela palma dessa luva aqui, talvez até mesmo em outras regiões, E a espada não consegue cortar a luva. Ela até corta, faz alguns cortes superficiais no couro, mas não chega a ferir a minha mão, E depois eu vou fazer um teste no meu próprio canal para a gente ver se essa luva aqui é capaz de suportar
um golpe bem aplicado de uma espada e ver se essa luva consegue impedir um corte de espada, né? Tudo bem, então quer dizer que só se eu me vestir com couro eu estou protegido contra uma lâmina? Não, porque a lâmina ainda consegue perfurar, né? E em matéria de perfuração, um objeto pode ser muito simples e ele vai ter uma perfuração efetiva em uma luva de couro, por exemplo. Isso aqui não é suficiente para evitar uma estocada de uma espada, né? Bom, e aí começam a surgir outras tipos de proteções, né? Então existem armaduras em períodos mais antigos e elas vão mudando ao longo do tempo de acordo com o tipo de armamento que foi empregado durante aquele período, né? Então, por exemplo, no vídeo que eu postei no meu canal, eu dou um exemplo de armaduras mais antigas empregadas pelos samurais, que eram feitas de pequenas placas de metal costuradas juntas umas às outras e laqueadas, né? Que são de períodos mais antigos, em que os samurais combatiam utilizando espadas, lanças e flechas. Porém, com a introdução das armas de fogo, se passou desse tipo de armadura para um tipo de armadura feita de placas inteiriças, né? Conhecida como Tosei Gusoku. Inclusive, existem alguns exemplos de armaduras conhecidas como Tameshi Gusoku, que quer dizer armadura testada, que são armaduras que foram deliberadamente alvejadas com armas de fogo do período para provar a eficiência delas no que tange a defesa, né, e a proteção contra calibres que eram empregados naquele período. Mas óbvio que houve um declínio do uso das armaduras, especialmente depois do período de guerras civis no Japão, em que não existia mais aquele grande número de batalhas pelo país, né? E gradualmente a armadura foi perdendo a sua importância no emprego militar pelos samurais, principalmente depois do período de modernização, com o início do período Meiji, em que o Japão foi exposto a armamentos mais modernos que possuem uma energia no seu projétil muito superior e que não podem ser detidos pelo tipo de armadura que era empregada pelos samurais. Então, a partir desse ponto, as armaduras que já não estavam sendo tão empregadas pelos samurais devido ao período de paz foram definitivamente abandonadas no emprego militar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais. Bom, gente, por que é muito importante vocês tomarem contato com essas armas e técnicas mesmo antigas? Por uma razão bem simples, a natureza da guerra ela não se altera. Você altera a tecnologia, lógico, a tecnologia evolui bastante, né? Aparecem novas táticas, o que se diz que são novas táticas, porque na verdade a gente sempre pega a velha fórmula, tá? E adapta ela para as condições atuais, isso é um fato. Se vocês não entenderem a natureza da guerra, né, do que ele é feito, qual o seu cerne, qual o seu DNA, vocês nunca vão conseguir dominar essa arte, né, a arte da guerra. Então eu gosto muito dos vídeos do Luciano, exatamente porque ele vai na raiz dos combates. Então vocês agora vão no canal dele, se inscrevam, tomem contato, ele vai voltar outras vezes aqui no canal, porque o trabalho dele é maravilhoso. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.